Meus queridos irmãos, hoje iremos estudar acerca do primeiro tema, sobre um tema geral que é por nós. Hoje é o primeiro tema e exatamente o título é Na Cruz por Nós. O próximo tema será Ressuscitou por Nós. E depois anunciaremos posteriormente então o terceiro tema. Como vimos neste versículo de introdução, aqui nos fala sobre a característica em que o pecado entrou. E o pecado entrou por um só homem. E no entanto, embora tenha entrado por um só homem, também a salvação também veio até nós por um só homem. É óbvio que não foi o mesmo homem. O pecado entrou por Adão, mas também a salvação, ela chegou até nós pelos méritos de Jesus. De acordo com o relato bíblico de Gênesis capítulo 1 e verso 31, e também de Eclesiastes capítulo 7 e verso 28, aí nos diz que Deus, quando fez tudo era muito bom. E Eclesiastes nos diz que Deus fez o homem perfeito, mas por causa do pecado, o que é que sucedeu? Foi que vieram muitas invenções. E essas invenções, tristemente, chegam até hoje. Mas, por causa de apenas uma ligeiríssima transgressão, um ligeiro afastamento de Deus, nós sabemos que algo estranho se passou. E o que se passou foi que, de verdade, o homem ficou condenado a uma triste característica, que era nada mais senão o homem ficar condenado a morrer. Deus providenciou um meio, um substituto, era a morte de um inocente, de um animalzinho inocente, em que o ser humano transmitia para esse animal a sua responsabilidade, e essa vítima, ela pagava com a sua vida a infração do transgressor. E Deus permitia isto apenas como uma situação temporária. Este animal que era oferecido, ele tinha de ter uma característica. Qual seria? A característica de ser limpo, de ser puro e de ser um animal inocente. E isto apontava para um grande sacrifício que Deus já o demonstrou, já o manifestou a Abraão. Lá temos em Gênesis capítulo 15, versos 9 a 7, diz que o plano da redenção, ele foi apresentado para Abraão. Deus lhe disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, e também uma pomba e uma rola. E da verdade esse plano da redenção foi apresentado para Abraão, só que Abraão não a entendeu. Abraão também não o percebeu. E mais tarde Deus teve que lhe pedir agora uma oferta, um sacrifício especial. Era o sacrifício de apresentar o seu próprio filho. Lemos isso em Gênesis capítulo 22 e os versos 12 e 13, que nos diz: então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Ali estava o carneirinho por trás, sem culpa, sem responsabilidade, mas que agora Deus permitia que pudesse ser colocado em lugar, pois, de Isaac. E tudo isto apontava para um sacrifício. Qual seria o grande sacrifício para o qual isto apontava? Apontava para aquele sacrifício que futuramente viria, que era a apresentação, o sacrifício, a morte do verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Esta foi, sem dúvida, a compreensão que era e é necessário termos, como diz-nos lá em Hebreus capítulo 9
e verso 22, que nos diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, pois que sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O pecado é qualquer coisa mesmo de muito grave, de muito aborrecível, muito detestável. E para que o pecador possa ser remido, possa ser purificado, não é com detergente, não é com sabão, não é com qualquer produto que o lave exteriormente. Apenas o sangue é que pode fazer remissão pelo seu próprio pecado. E da verdade, isto o próprio povo de Israel durante 1500 anos não entendeu. Eles cumpriam com rituais, com sacrifícios, tinham práticas religiosas, mas práticas religiosas essas que não estavam apontadas e direcionadas para a verdadeira dedicação ao único e verdadeiro Deus. Lemos isto em 1 Reis capítulo 18 e verso 21. Elias perguntou para o povo, visto que se haviam tanto afastado, Elias agora teve que apresentar um holocausto em contraposição àquilo que os sacerdotes de Baal ofereciam, e ele teve que fazer a pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. O que é que o povo tinha que estava tão apático à compreensão do verdadeiro Deus? Eles tinham seguido práticas completamente desacertadas com a vontade de Deus. Eles tinham feito aquilo que não tinha a ver com a dedicação para com Deus. Tinham formas de religião. Tinham qualquer religião a seu gosto, mas não tinham uma ligação com o verdadeiro Deus. E através de Deus, através de Elias, Deus perguntou: até quando é que vocês vão ficar incisos? Até quando ireis cochear? Se é Deus a quem deveis servir, seguiu. E se é o diabo, se é Baal, seguiu também. Meus irmãos, isto hoje, lamentavelmente, passou também para a própria sociedade. Só que, infelizmente, a sociedade não o consegue entender, porque se tem afastado da diretriz máxima, que é a santa palavra de Deus. O João Batista, ele apresentou Jesus lá em João capítulo 1 e verso 29, está escrito. Ele apresentou Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E da verdade, Cristo foi apresentado desta forma humilde, ao mesmo tempo de uma forma grandiosa. Humilde porque era um cordeiro, mas grandiosa porque iria tirar o pecado do mundo. E da verdade, João Batista fez a melhor apresentação que poderia ser feita para Jesus. E que nós hoje precisamos de entender Jesus de facto como sendo o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado é uma palavra que praticamente tem sido esquecida, tem sido praticamente olvidada das pessoas. Praticamente as pessoas hoje não falam no pecado. Pecado foi uma coisa tão banal, é tão banalizada, que as pessoas se esquecem daquilo que de verdade é o pecado. Mas o pecado é qualquer coisa grave aos olhos de Deus. E isso teve um preço tremendo, ao ponto, quando Jesus iniciou a sua obra, a sua função, como o Messias prometido, ele passou os primeiros dias, as primeiras semanas, as passou num deserto, mas não para fazer uma viagem, não para fazer um passeio, mas para mostrar que ele poderia vencer, mostrar para nós que é possível vencer. Ele fez 40 dias em jejum. Para quê? Simplesmente para ficar mais magrinho? Não, para mostrar que de verdade é possível ao homem vencer. Ele estava completamente concentrado na sua obra salvadora e redentora. Daí ele ter vencido o inimigo e ter de verdade mostrado que o homem apegado a Deus, o homem pode vencer. Jesus se apresentou ele próprio, lá em Lucas capítulo 3, e desde o verso 17 até o verso 21, ele se apresentou como o verdadeiro Messias. Ele disse: me foi enviado para apresentar a luz, a mensagem àqueles que estão em trevas, e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos
e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos sobre eles, fitos nele. Então começou a dizer-lhes o seguinte: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A mensagem de Jesus é que, na verdade, quem era ele? Para os demais, Jesus era apenas o filho do carpinteiro. Eles disseram, se maravilhavam até, e diziam: como é possível que este possa dizer palavras de tanta sabedoria? Mas Jesus não era um homem vulgar. Desde pequeno, como nós estudamos esta manhã na escola sabatina, desde pequeno, de verdade, ele crescia em sabedoria e em graça para com Deus e para com os homens. Quando ele falou palavras de autoridade. Ele disse: hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. Aquilo que vós ouvis hoje, sabeis que de verdade se cumpriu esta mensagem. Mas irmãos, era quinta-feira, tempo depois, cerca de 3 anos e meio depois, Jesus entrou em Jerusalém e o povo fez uma grande pompa. O povo disse: aleluia, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quinta-feira era o dia em que Cristo entrou. E, meus irmãos, como o povo se comportou depois? Para eles, acreditavam em Jesus que era o grande rei. Pretenderam até coroá-lo como rei. Mas Jesus não era um rei terreno. Ele é o rei dos reis. Não o rei desta terra, mas ele é o Senhor de todos os senhores. Quando ele chegou ao templo, o que ele teve que fazer foi purificar o templo. Lá em João capítulo 2, verso 15, aí mostra que na verdade o que Jesus teve que fazer foi limpar o templo, purificar o templo, porque aquele lugar que tinha sido designado para casa de oração tinha se tornado no quê? Um covil de ladrões, disse o próprio Jesus, porque os homens estavam preocupados em comprar, em vender, em discutirem, e a casa de oração devia ser um lugar de recato, de meditação, de contemplação daquilo que era a vontade de Deus, de aprendizagem, de ensino sobre as Escrituras Sagradas daquele tempo. Os homens tinham feito aquilo um covil onde cada um buscava os seus interesses, onde cada um buscava aquilo que bem lhe parecia, mas não buscavam estar em sintonia, pois, com Deus. A vida de Jesus, a Bíblia nos diz que foi uma vida de angústia. Capítulo 12 do Evangelho de São João e o verso 27. A sua angústia foi tal que ele até suou gotas de sangue. É normal qualquer pessoa suar, mas não é normal suar gotas de sangue, porque Cristo viera com uma missão e ele deveria levar essa missão exatamente até ao fim. Mas não era coisa fácil, não era uma coisa de pouca monta aquilo que Jesus tinha para cumprir, porque o que Jesus tinha para fazer era algo que mais ninguém poderia fazer. Nem sequer aos anjos foi comissionada essa ordem de levar a efeito essa grande obra redentora que ele tinha para realizar. Quando ele esteve na terra, ele angariou a si discípulos. Mas o que se passou com os discípulos? No momento crucial, como se comportaram os discípulos? Todos o abandonaram e um mesmo o traiu. Outro o negou. E todos eles, de uma forma ou de outra, Jesus ficou sozinho. Na verdade, ele veio para uma obra que mais ninguém podia levar, a não ser ele próprio poderia levar essa mesma obra. Mateus 26, verso 57, ele foi apresentado lá perante o sumo sacerdote, perante os escribas e os anciãos daquele tempo da nação de Israel. Mas não para aprenderem, mas para o julgarem, para o condenarem e para tentarem que ele fosse morto. Não estavam ali eles com boas intenções. Eles sabiam que a mensagem de Jesus era uma mensagem que apontava a ferida da sua incredulidade, da sua maldade e do seu afastamento de Deus. Por isso eles não apreciaram a quem? Não apreciaram Jesus. Jesus para eles era uma pedra de tropeço. E, na verdade, a vida de Jesus nos últimos tempos foi uma vida que não foi bem vista, não foi uma vida bem vista pelos demais. Aqui aparece Pedro,
aquele que tinha afiançado, tinha afirmado que não ia abandonar a Jesus, 3 vezes o negou. E Jesus apenas teve para ele um olhar da misericórdia, uma contemplação de amor, porque Pedro tão pouco se conhecia a ele mesmo. E quando Jesus estava ali, ele trilhou aquele lugar de sacrifício acompanhado? Não. Ele trilhou aquele lugar de sacrifício sozinho. Ele foi até ao fim com uma obra clara, com uma obra específica para salvar o ser humano, embora o ser humano lhe desse as costas. Tanto é que lá em João capítulo 1 diz que veio para os seus e os seus não o receberam. A grande nação de Israel não quis aceitar o Messias e lamentavelmente ainda hoje estão e estarão à espera do Messias prometido. Jesus andou de Pilatos para Herodes e depois de Herodes para Pilatos. Irmãos, apreciemos e tentemos imaginar como foi aquela noite. Quando nós passamos 1 ou 2 horas na noite sem dormir, para nós já é um incómodo. Para nós já não nos sentimos bem. Para nós já nos sentimos um pouco perturbados e esta noite não me passei muito bem, tive 1 ou 2 horas sem dormir. Mas Jesus tinha passado a noite em oração, a noite anterior em oração. Tinha estado no jardim do Getsemane, tinha estado orando pelos seus, e os seus que tinham levado, os seus 3 mais próximos, ele lhes disse: nem tão pouco uma hora pudestes velar comigo? Os seus discípulos tinham sido encontrados a fazer o quê? A dormir. E agora esta noite, agora, da quinta para sexta-feira, Jesus andou em todo este vai e vem, mas não sendo tratado como um amigo, foi tratado como um inimigo. Ele tinha vindo para os seus, mas os seus não o receberam. Foi maltratado, foi humilhado, ficou cansado e esperando com paciência os momentos finais, os momentos seguintes, os finais da sua história humana como Redentor. Foi espancado severamente, foi espancado simplesmente como um filho, agradar a alguém e fazer a ele, irmãos, perder a paciência, para que ele se revoltasse e se manifestasse contra aquela injustiça da qual ele estava a ser alvo, e assim o inimigo iria vencer. Mas Jesus foi até ao fim, suportou até ao fim, simplesmente porque ele tinha um objetivo em mente. Não era o objetivo de libertar-se, mas era o objetivo de libertar-nos, libertar o homem, libertar a humanidade. Quando ele foi apresentado lá em João capítulo 19 e Pilatos disse: eis aqui o homem. Meus irmãos, Jesus estava ali sujeito a uma inapropriada troca e injusta. Estamos a ler em João 19 e verso 5. E disse Pilatos: eis aqui o homem. Meus irmãos, ele agora iria ser levado a ser trocado, porque Pilatos, o governador, em nome do César, em nome de Roma, o que é que foi o veredito de Pilatos? Não encontro nele crime algum, não encontro neste homem mal algum, pelo contrário, as informações que eu tenho, porque Pilatos tinha relatórios que recebia dos seus serviços militares, e os serviços diziam que Jesus não era um desordeiro, Jesus não era um revolucionário, Jesus era um homem de paz, era um homem que curava, era um homem que tinha ressuscitado a mortos, era um homem que dava palavras de conforto. Porquê os judeus queriam matá-lo? Ele apenas disse: eu não encontro neste homem crime algum. E então, a pedido dos judeus, a pedido do povo, a pedido daqueles que em dia antes, na quinta-feira, tinham dito: bendito aquele, aleluia, aquele que vem em nome do Senhor. E agora esses mesmos iriam fazer que pedido? Um estranho pedido. Iriam dizer: tira, queremos antes Barrabás. E infelizmente essa troca injusta foi aquilo que determinou não a perca do homem, mas a vitória de Jesus sobre o príncipe da morte, sobre Satanás, aquele que tinha o império da morte, e permitiu que o homem agora pudesse ser colocado para uma posição de vencedor, se aceitarmos a Jesus.
Jesus disse, tinha dito lá no mesmo livro de João, no capítulo 1, no verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se nós aceitarmos a Jesus, seguramente, se formos obedientes aos princípios exarados na Santa Escritura da lei de Deus, sobre aquilo que é a vontade de Deus para nós, se nós aceitarmos Jesus como nosso substituto, nós seremos tornados filhos e filhas de Deus. Para os sacerdotes que estavam naquele dia, naquela sexta-feira, naquela hora do meio-dia, estavam lá a levar a cabo um sacrifício, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Os sacerdotes estavam a levar a efeito mais um sacrifício. Era apenas mais um entre os muitos milhares de animais que tinham sido oferecidos, mortos, e cujo sangue tinha sido derramado pela terra ou simplesmente levado para dentro do interior do templo, de maneira que pudesse ser apresentado aquele sangue como um elemento mais a ser espargido no véu separador entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Mas o que se passou foi que de repente aquele véu foi rasgado de alto a baixo, conforme dizem em Lucas 23, verso 44 e verso 45. Porquê aquele véu foi rasgado? Simplesmente naquela mesma hora era o momento em que Jesus o que fazia? Rendia o seu espírito, em que Jesus morreu. Por isso, agora a sombra deu lugar a quê? Deu lugar à realidade. Não havia mais sentido de que, na verdade, os animais fossem sacrificados, porque o grande sacrifício, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, estava ali para ser entregue, para dar a sua vida pelo ser humano. Por isso, todo mais os sacrifícios que havia de bezerros e de bodas não tinha mais sentido, porque Cristo não tinha oferecido um sangue alheio. Cristo agora oferecia o seu próprio sangue. Iremos falar isso mais em pormenor no terceiro tema. Cristo foi colocado ali, conforme diz Lucas 23, em versos 33 a 34, foi colocado no meio de dois salteadores. Isso tinha sido predito pelo David, ao dizer que no meio dos salteadores, dos malfeitores, ele seria colocado. O livro, para conhecê-lo, na página 60, faz um solene e bonito comentário, e importante comentário acerca disto. Diz: a cruz do Calvário apela com poder, oferecendo uma razão pela qual devemos amar a Cristo agora, e porque devemos considerar o primeiro, o melhor e o último em tudo. Devemos tomar a posição que nos convém em humilde arrependimento aos pés da cruz. Podemos aprender as lições de mansidão e humildade de espírito ao subirmos o Monte Calvário e, olhando à cruz, vemos nosso Salvador em agonia, o Filho de Deus morrendo, o justo pelos injustos. Contemplai aquele que com uma palavra podia chamar legiões de anjos em seu auxílio, sujeito aos gracejos e risos, às injúrias e ódios. Ele se entrega em sacrifício pelo pecado. De verdade, meus queridos irmãos, o que se passou com Jesus foi que Jesus se ofereceu para que nós aprendamos que há algo que nós precisamos bem entender acerca da sua vida. Se nós aprendermos, devemos tomar a posição que nos convém, ou humilde arrependimento aos pés da cruz. Paulo tomou uma decisão. Não seria objeto de pregação outra coisa senão pregar a Cristo e este crucificado. Nós precisamos de aprender acerca do que é a humildade. Se nós entendermos o que é que significa aprender as lições de mansidão e humildade de espírito ao subirmos aquele monte Calvário. Hoje aquele monte está completamente modificado. Não é necessário nós irmos ali àquele monte Calvário, como muita gente faz as peregrinações para irem àquele lugar. Apenas mais um lugar de passeio. Quando nós contemplamos aquele monte Calvário na Sagrada Escritura,
nós podemos aprender o que é que significa aniquilar o nosso orgulho, o nosso eu, e aprendermos da mansidão de Jesus, porque Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Precisamos tornar-nos semelhantes a Ele, porque só ao nos tornarmos semelhantes a Ele poderemos alcançar essa vitória que é necessária e fundamental para nós. Porque se continuarmos apegados aos nossos princípios humanos, aos nossos egos, aos nossos eus, às nossas características pessoais, à nossa própria educação, à nossa própria característica, nós não aprenderemos de Jesus. E Jesus disse: aprendei de mim. Por isso Ele disse lá em João 12, verso 32, quando Ele fosse levantado, muitos, mas não todos, muitos seriam atraídos para Ele. E é isto que a morte do Calvário quer fazer que nós entendamos e que nós sejamos atraídos por esta força maravilhosa de amor, de mansidão, de entrega. Deus podia ter previsto outro meio para resgatar o homem, mas o único que tinha validade e que terá perpetuidade apenas é este. Porquê? Porque é um sacrifício, é uma entrega de amor, é uma entrega de modificação, é uma entrega de compaixão, é uma entrega de redenção eterna. Muitos têm visto os animais e preferiam sacrificar os animais. É prático que alguém morra em nosso lugar e nós continuamos a fazer as nossas coisas como se nada tivesse passado. Matamos um cordeiro e outro cordeiro, mas a Bíblia diz que nós devemos aborrecer o pecado. E sabem porquê? Porque Cristo só morreu uma única vez. Ele não morreu duas vezes. Nós devemos aborrecer o pecado tal e qual como Ele aborrecia também o pecado. Temos característica de pecado, temos característica de tentação, mas devemos resistir para não transgredirmos esses sagrados princípios dos 10 mandamentos que Deus reservou para nós. Em Efésios capítulo 3 e verso 9, e Romanos capítulo 16 e verso 25, nos mostra sobre esse maravilhoso plano, tinha sido chamado o mistério oculto desde a eternidade. 16 e verso 25. Ora, aquele, Romanos 16 e verso 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Perdão, mas meus irmãos, ali estava o plano redentor de Deus em favor da humanidade. E este plano pretende que nós façamos parte do plano. Muitos, tristemente, ficarão fora deste plano. Porque Jesus disse: muitos são chamados, mas nem todos são, poucos são os escolhidos. Através dos tempos, através da Sagrada Escritura, chega até nós, ainda hoje, uma mensagem de misericórdia para nos apelar a que o homem deve ser restabelecido para com Deus. Mas isto não é uma herança, isto é uma escolha. Isto é uma opção que cada um de nós tem que tomar. Ou estamos contra, ou estamos a favor. A mesma mensagem que Elias deu lá para aquele povo, disse: até quando cochereis entre dois pensamentos? Hoje, infelizmente, o inimigo tenta fazer a mesma coisa. Que nós fiquemos tambaleando por aí, bom, decidimos ou não decidimos, ou ficamos a meias, não decidimos por completo o que é que nós vamos fazer. Qual é a nossa vontade? Agora entendemos, agora precisamos de entender. O homem veio falar de noite com Jesus. Ele era Nicodemos. E depois de Jesus lhe ter tentado ajudar, ele foi-se embora sem perceber. E Jesus disse para ele uma coisa que ele, sendo mestre em Israel, não entendia. Jesus disse: é necessário nascer de novo. E meus queridos irmãos, a mesma coisa conosco hoje, em pleno século XXI, nós precisamos de entender, precisamos de perceber que a única solução para nós vivermos eternamente, porque o viver não é tudo, há necessidade de que o homem siga o propósito de Deus nos ter criado. E o propósito de Deus ter criado o homem foi para que o homem viva eternamente. Então, Nicodemos, somente quando é que ele entendeu?
Somente quando ele viu Jesus crucificado, e que Jesus tinha dito: assim como os homens no Egito, como os judeus lá, levantaram a serpente enroscada, a serpente de metal enroscada num pedaço de pau, e que havia solução e salvação para a mordida das serpentes, cujas serpentes simbolizavam o inimigo. Havia uma solução. Quando ele for levantado, quando ele seja levantado, então iriam entender. Agora Nicodemos entendeu. Nicodemos percebeu que agora Cristo era aquele Cordeiro de Deus, aquele animalzinho que durante tanto tempo e tantas vezes tinha sido oferecido. Agora não havia necessidade de oferecer mais. Agora tinha chegado à realidade e tinha terminado com a sombra. Diz-nos o livro de Isaías, capítulo 53, verso 4 a 6. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Como indivíduo, como pessoa, em Jesus foi descarregada a maior percentagem de ira alguma vez colocada sobre alguém. E meus irmãos, Cristo resistiu. Cristo enfrentou isso com um objetivo. Qual? Salvar-nos. Será que nós apreciamos isso? Será que nós vimos isso com olhos e coração insensível? Será que nós nos damos conta de que, na verdade, aquilo que foi suportado por Jesus foi algo feito em meu favor, em vosso favor? Não foi apenas um ritual o que Jesus fez. Romanos capítulo 8 e verso 5. Aí o apóstolo Paulo escreverá algo tão solene. Capítulo 5 e verso 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo padeceu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas irmãos, antes de nós, os que estamos aqui hoje, em pleno século XX, dia 26 de janeiro de 2013, antes de nós termos nascido, o que é que Jesus já havia feito por nós? Ele já havia feito a redenção por nós. Por isso aqui nos diz, sendo nós ainda pecadores. Antes de nós termos nascido, Jesus já se tinha oferecido para morrer por nós. E precisamos de apreciar isto. Como é possível que alguém pague uma dívida da qual eu ainda não contraí? E isso foi exatamente o que Jesus fez. Ele pagou antecipadamente a dívida que eu iria contrair mais tarde. Nos tempos da atualidade, o meu pecado, o vosso pecado, Cristo pagou na cruz do Calvário exatamente pelos pecados que nós iríamos ainda cometer. E qual é o seu desejo? Que continuemos na prática do pecado. Passando uma folha atrás, e lemos o capítulo 13 e o verso 31, que nos diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O apóstolo Paulo, ele chegou a uma altura do desespero. Ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como é que o apóstolo Paulo se sentia? Ele sentia-se perdido. Mas graças a Deus que ele, por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. No capítulo 6, versos 1 e 2, nos insta ainda ao seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos por o pecado, como viveremos ainda nele? Meus irmãos, de verdade, o que é que Deus pretende de nós? Que continuemos no mesmo caminho? Não. Deus pretende que haja uma renovação
em cada ser humano. Isso é aquilo que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Ou seja, as velhas ideias, os velhos preconceitos, os velhos eus, a velha característica, a velha educação que nós tínhamos, tudo tem que ser jogado aonde? No lixo. Por isso é que Jesus disse: é necessário nascer de novo. Tudo aquilo que nós recebemos hereditariamente, tudo aquilo que nós aprendemos nos livros da escola, tudo aquilo que nós aprendemos nos livros do mundo, não tem nenhum valor. É necessário que o homem tenha uma renovação completa da sua vida e seja assim liberto do pecado e com vontade de não pecar mais. Por isso o apóstolo João diz na sua primeira epístola: aquele que é nascido de Deus não peca. Ou seja, não tem prazer em pecar, não tem gosto em transgredir a santa lei de Deus, que foi por causa da lei de Deus que Cristo morreu em meu lugar. E quando nós aborrecermos de facto o transgredir, de facto sermos diferentes de Jesus, quando nós aborrecermos isso, nós poderemos ser tornados vencedores. A nossa vida deve ser uma vida de testemunharmos, de proclamar que Jesus morreu por nós. O que é que isso significa? Sentimos que já alguém morreu por nós? Aqui neste livro, muito bonito, que é As Pérolas Esparsas, tem uma história de um homem, de um timoneiro John Maynard, que faz cerca de mais de uma centena de anos, num barco, esse barco de repente começou a pegar fogo, e o capitão do barco ficou preocupado e disse: com tanta gente que há a bordo, teremos de fazer algo. E o que havia a fazer era apontar rapidamente para a costa, de maneira que o barco encalhasse e as pessoas pudessem ser salvas. Mas para isso alguém tinha que estar no seu lugar e no leme. E este era o lugar deste homem, John Maynard, que era timoneiro, ou seja, aquele que conduzia a embarcação. E o barco pegando fogo, e cada vez o fogo mais, mas estavam a 1,5 km da costa. Era necessário que alguém estivesse firme ali no barco, porque com as ondas o barco, o leme, poderia mudar. E o capitão pediu a este timoneiro para que ele pudesse aproar o barco para a costa. E de vez em quando ele perguntava se tudo estava bem, se ele estava no seu lugar. E o timoneiro dizia que sim, estava no seu lugar. E quando estava perto da margem, novamente o capitão perguntou para o timoneiro se ele estava segurando o leme. E o timoneiro, pegando fogo, estando a arder, disse: com a ajuda de Deus estou no meu lugar. E meus irmãos, assim foi, até que o barco encalhou e todos na proa do barco puderam sair e puderam assim ficar com as suas vidas salvas. Mas na sepultura deste homem, sabem qual foi a inscrição que colocaram? Ele morreu por nós. Meus irmãos, só quando sentimos que alguém deu a sua vida por nós, nós damos valor a essa pessoa. Quando nós sentimos que de verdade Jesus deu a sua vida por nós iremos falar dele. Nós iremos não ter receio de dizer que Jesus morreu em meu lugar. Houve um homem na história do tempo de Jesus que ele também podia dizer: Jesus morreu em meu lugar. E esse homem foi Barrabás. Porque Barrabás estava condenado. Barrabás era um delinquente, era um malfeitor, era até um assassino. E quando ele estava a pensar que seria morto, agora no seu lugar colocaram a Jesus. E da verdade ele deve ter dito: ele morreu em meu lugar. Mas e nós hoje o que sentimos? É por isso que eu sempre falo: Jesus não morreu por nós, Jesus morreu por mim. É mais lógico, não é tão cómodo, mas é mais realista, é mais verdadeiro, é mais puro. Assumir e dizer que na verdade Jesus morreu por mim. Jesus morreu por nós. Oxalá a nossa vida seja pautada por esta certeza, por esta convicção de que na verdade Jesus morreu por nós. E com isso nós demonstremos o nosso agrado para com Deus, para com Jesus, porque foi feito um plano tão perfeito, um plano tão maravilhoso, e esse plano foi levado a cabo, foi posto em prática, e é por esse plano que eu posso sentir que eu sou salvo. Que cada um de nós possa ter essa mesma alegria
esse mesmo gozo de dizer: Ele morreu por mim. Que o Senhor nos abençoe nesse propósito, é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.